Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre reserva de emergência. Não é mais um vídeo qualquer falando, invista em liquidez, ou algum outro vídeo que eu já vi falar o absurdo de você aplicar em ações, até mesmo em fundo imobiliário. Vamos falar a verdade sobre a reserva de emergência, onde colocar e por que ter. Reserva de emergência é tão importante que eu aconselho a pessoa a não investir caso ela nem tenha ainda sua reserva de emergência. Por quê? Como o próprio nome diz, é uma reserva para momentos de emergência. A gente teve recentemente o caso ali do Rio Grande do Sul, pessoas precisaram sair às pressas de suas casas e ali a gente viu uma necessidade muito importante de ter dinheiro físico. Sim, aqui sobre investimentos, eu vou te falar para você colocar um dinheiro de papel, moeda, enfim, algum dinheiro físico que não vai render nenhum centavo, vai ficar debaixo do colchão, mas que no momento que precisar você vai ter. Então já começa por aí, é liquidez na hora. Quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente não está pensando em rentabilidade, em lucrar e tudo mais. É importante sim, quando você tem um valor maior de reserva de emergência, daqui a pouco a gente vai falar em valores, vou dar algumas sugestões caso você não tenha um norte para onde ir, aí sim você diversifica em algumas opções que eu vou colocar, tá? Mas é importante, o primeiro passo é você ter pelo menos R$1.000, R$2.000, vai depender muito da sua realidade, um dinheiro em papel, às vezes pelo menos um salário, precisou, acabou a luz no bairro, você foi roubado, você não tem acesso ao seu banco, fazer um saque, tua filha está doente e você precisa comprar um remédio. Como é que faz? Deu uma enchente na sua cidade, como é que tu faz para às vezes tu abastecer teu carro se está tudo sem energia, se você, enfim, perdeu o telefone? É necessário sim ter dinheiro em papel para diversas outras situações. Eu não vou problematizar tanto. Outro ponto importante sobre a reserva de emergência, quanto que eu vou guardar? Eu gosto de dar um norte ali para as pessoas que não sabem quanto guardar. Essa decisão de quanto ter de reserva de emergência é muito individual, tá? Vai depender muito ali da tua situação, da idade, se precisa de gastos adicionais com filhos, com doença ou alguma coisa. De modo geral, falando em profissões, quando alguém é concursado, é um servidor público que tem uma estabilidade, não vai ser demitido por qualquer coisa, eu acredito que 3 meses do salário da pessoa já é o suficiente. Então, se a pessoa vive com R$5.000, ela teria R$15.000 como reserva de emergência, como um norte, tá? Que seria 3 meses, esses 5. Agora tem um parênteses aqui. Se você é um empregado ou então está numa situação de emergência, onde normalmente você ganha ali R$10.000, se você for demitido, se você continuar gastando R$10.000 como se nada tivesse acontecido, você é meio burro, tá? Sendo bem direto contigo. Então o ideal é você baixar seu padrão de vida, viajar menos, sair menos, dar uma segurada nas contas, tá? Então é o que geralmente pessoas que perdem o emprego fazem, tá? E você deveria fazer. Então a reserva é para emergência, não é para simplesmente manter os luxos. Então às vezes a pessoa ganha R$10.000, mas tem um aluguel de 3, consegue segurar as pontas muito bem ali com R$4.000. 5.000. Então isso é uma decisão muito individual, tá? Então não necessariamente multiplique o valor que eu vou colocar aqui como sugestão pelo seu salário, tá? Veja ali no caso quanto máximo você consegue enxugar seus gastos numa questão de emergência. Então voltando ali, quem é concursado? Minha ideia, para quem não tem um norte, 3 meses é o suficiente. Para quem é um profissional CLT, 6 meses. Por quê? Porque você tem uma chance maior de ser demitido. Mas o patrão da minha empresa me adora, nunca vou ser demitido. Não confie nisso, tá? Muita coisa pode acontecer e você perder seu emprego. A última opção seria para aquela pessoa que é empreendedora. 12 meses é um valor interessante. Você coloca ali porque justamente você tem um risco maior. Você te compara com um servidor público, 3 meses é ok. Um empreendedor autônomo, enfim, que não tem ali uma certa segurança, 12 meses já começa a ser um pouco mais conservador. E aí entra naquela mesma questão. 12 meses vai ser muito dinheiro. Leve em conta que é um valor de emergência, não é um valor do seu padrão de vida atual com você faturando alto, tá? A pandemia trouxe muito isso. Muita gente que vivia às vezes do comércio, uma padaria, de algum evento ali, salão de beleza, e do nada teve a pandemia e o faturamento que às vezes era de 10, 20, 30 mil, caiu 90%, outros perderam 100% da sua renda. E aí, como é que faz? Tá? Obviamente, você vai dar uma segurada nos gastos e vai estender esse valor. Onde colocar
esse dinheiro? Você pode colocar principalmente num bancão, onde você vai ter ali uma liquidez até no final de semana. Você vai no caixa eletrônico, você consegue resgatar. Uma parte desse valor você pode colocar num Tesouro Selic, por exemplo. Tesouro Selic, você tem ali a segurança do Banco Central. Na pior das hipóteses, que pode acontecer é o governo imprimir dinheiro e te pagar, tá? Então você vai ter liquidez. No CDB às vezes você consegue um pouquinho mais, mas tem aquele risco de crédito. Quando a gente pensa em reserva de liquidez, a gente pensa em necessidade, em urgência. Então pense muito na hora do final de semana. Tesouro Selic você não consegue sacar num sábado ou num domingo. Você tem que esperar ali segunda o horário que funciona os resgates, tá? Não é tão rápido. Um bancão, uma parte sim, deixe lá no bancão, no CDB, 100% do CDI. Eu recomendo para os meus clientes LCI e LCA de liquidez diária. Eu sei que hoje em dia está mais difícil porque o governo limitou muito essa questão de liquidez diária, mas ainda tem algumas instituições que oferecem LCI e LCA com liquidez diária. Qual que é a vantagem dela para o CDB? Ela não tem imposto de renda. É o que eu recomendo para os meus clientes. Inclusive, se você quiser a minha consultoria, no link da descrição você vai ter acesso para falar comigo e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu posso analisar a sua carteira, fazer recomendações ali necessárias, tá? E ter um acompanhamento mês a mês. O vídeo de hoje era isso. Se gostou, deixe seu like e um forte abraço.